Olá, tudo bem, meus caros alunos de sexto ano? Hoje nós vamos estar estudando nossa primeira aula de ciências. Eu quero me apresentar mais uma vez. Meu nome é Abraão Pires, pode me tratar como professor Abraão. Iremos tratar de alguns temas hoje dentro da nossa área de ciências e vamos dar ênfase, sobretudo, à questão da ecologia, ok? Então, o que nós vamos estudar hoje? Nosso tema: o que é ecologia, né? E o que ela estuda. Então vamos procurar entender o que é a palavrinha ecologia, né? O que é ecologia, esse termo, compreender um pouquinho o que é ecologia, aí estamos, né? Está bem claro para vocês. E o que ela estuda. Vamos tentar compreender ainda sobre essa questão, né? De entender a própria expressão ecologia. Ou seja, o que ela significa. O que eco significa e logia, né, significa. Então a palavrinha ela é uma palavrinha derivada do grego, né? Sendo uma palavrinha do grego, não procurar entender o que essa expressão significa. É uma expressão bastante atualizada, né? Onde volta para as questões de maior relevância. Por quê? Porque está tratando sobretudo da nossa vida, nossa existência no planeta e, sobretudo, com as relações que nós estabelecemos, com todas as que, aliás, que todas as espécies estabelecem, né, entre si e com o meio que o cerca. Esse meio que nós vamos ver são, especificamente falando, né, são dois meios. Um meio que apresenta vida e um meio que não apresenta vida. Professor Abraão, você poderia me adiantar aí o que seriam esses dois meios? Adianto, sim. Primeiro, um meio é o meio biótico, né, onde tem a presença de vida, nós chamamos meio biótico, e um meio abiótico. Esse meio abiótico são as coisas que nos cercam, podemos falar assim, os objetos, né? Tudo que não tem vida, ok? Nós podemos definir como meio abiótico. Então, o meio ambiente é formado por esses dois meios. Todo ecossistema, né? Que nós vamos estar estudando essa expressão também. Todo ecossistema é formado por esses dois meios, esses dois elementos, esses dois fatores. Fatores que têm vida, que são seres vivos, e fatores não vivos, que são também chamados de seres inanimados, né? Ou seja, aqueles seres que não têm vida, como a pedra, como o vento, como a luz, né? O calor, etc. Né? Beleza. Então, vamos iniciar, fazer de forma mais sistemática, né? Vamos pegar ponto por ponto. Primeiro ponto, eu vou destacando para vocês, vou tentar fazer uma ênfase, um destaque, né? Vamos entender aí, acho que está bem claro o que a palavra ecologia significa. Ecos, a palavrinha ecos vem do grego, eu falei, né? Essa palavra vem do grego ecos. E o que ecos significa, eu vou tentar destacar para vocês, né? Vocês vão estar lendo aí também no caderno de vocês. Ecos significa casa, pessoal, casa. Então, compreender aqui que ecos significa casa. Vou mais uma vez estar abrindo aqui, porque fechou. Eco significa casa, beleza? Casa. Para vocês, casa ou ambiente, né? Eiko significa casa ou ambiente, termos que vêm da expressão grega. E logia, acho que vocês vão ver muito essa palavrinha, logia no final das palavras, né? Logia é estudo. Então, ecologia é o quê? É o estudo da nossa casa. Nada mais. É compreender a relação dos seres vivos, como é que eles, né, se comportam no meio, relacionam entre si e com o meio, né, não vivo, como nós já falamos, que é o meio abiótico. Então, compreender essa relação intrínseca. Ecologia é o quê? É o estudo da casa. Quem quiser falar o estudo da nossa casa, estudo do nosso planeta, né? Tá certo? Porque nossa casa é nosso planeta. Daí já vem, né, nossa preocupação em estarmos discutindo outros pontos, né, de relevância, que é, inclusive, sobre a preservação, a adoção de preservação, né, de maneira de conservarmos a nossa casa. Quem gosta de chegar numa casa suja? Quem deixa a sua casa suja? Quem, né, maltrata, destrói tudo aquilo que está em sua casa. Acho que já é uma questão de conscientização nossa. Ninguém gosta, né, de achar nossa casa suja, deixar nossa casa suja. Você adota sempre algumas maneiras para o quê? Limpar, não é isso? Varrer, limpar, fazer tudo que a gente faz na casa que a gente mora da mesma forma. Vamos imaginar, né, fazer essa analogia. Nós temos que cuidar da nossa casa, cuidar da nossa casa como nós cuidamos, né? Da mesma forma, cuidar do planeta. Quem não cuida da sua própria casa, né? Quem levanta aí entre vocês que não arruma uma cama, que deixa tudo fora do lugar, que não se organiza,
já está, né, com a necessidade de pensar sobre essa questão do senso, né, aprender a preservar. O senso aí ecológico, né, que é importante aguçar esse senso ecológico, sempre, porque nós estamos o quê? Lidando com a nossa casa. Então a ecologia é isso, é o estudo da nossa casa. Ok? Para não delongar bastante, tem uma perguntinha aí para provocação, né, para iniciarmos aí no rodapé aí dessa primeira página, que é a página 10, tem uma provocação aí, né? A pergunta é a seguinte, tá até com a interrogação aí, né? A questão é, até sempre uma pergunta assim no início do capítulo, ou eu farei outras provocações para vocês também, assim que eu, né, postar outras atividades que não sejam do livro. Vou estar usando o livro, que alguns de vocês estarão com o livro, porque vai facilitar para a pesquisa. Mas aqueles que quiserem pesquisar também, né, em outras fontes, né, você tem aí à disposição a internet, né? Vou colocar o livro porque é uma das nossas referências e uma das nossas ferramentas didáticas, né? Pedagógica e didática. Tranquilo, então a pergunta é essa aí, ó. Você sabe o que significa esses termos? Quais seriam esses termos? Espécie. O que é que significa espécie? O que vem a ser espécie? O que vem a ser população? E o que vem a ser biosfera? Perguntas que nós vamos estar tentando responder no final dessa aula, né? E qual é a diferença entre comunidade e ecossistema? Qual a diferença entre o termo comunidade e ecossistema? Também são perguntas que a gente vai estar respondendo, né? Tentando contemplar até o final da aula aí. E entre habitat e nicho? Qual a diferença entre habitat e nicho? O que é que entende por nicho? Nicho também pode ser chamado, tanto faz você fala nicho, ou simplesmente nicho ecológico, ou simplesmente nicho. É a mesma coisa, viu? Então qual seria a diferença entre o nicho, né? O nicho e um habitat? Habitat, já vamos adiantando, que é o lugar, né, onde o animal vive. É o lugar onde o animal vive. Habitat é isso, né? É o lugar onde o animal vive. Tranquilo? Vamos logo cunhando, né? Aprendendo algumas expressões para que nós possamos estar compreendendo mais aí. Ok, então depois de termos entendido o que é ecologia, né? Então vamos agora saber o que a ecologia estuda. Eu falei para vocês que eu ia falar. O que a ecologia estuda? A ecologia estuda a relação entre todos os seres vivos. Então essa área estuda a relação entre todos os seres vivos e o ambiente que o cerca. Então, o que a ecologia estuda? Todos os seres vivos, a relação entre eles, né? Porque eles relacionam entre si, mas eles também relacionam com o meio. Eles precisam do meio, né? Ele precisa comer, alimentar, né? Precisa fazer digamos assim, outros processos. E eles têm que relacionar o tempo todo consigo mesmo e com o meio em que o cerca. E que é esse meio? Eu já falei que seria esse meio. É o meio ambiente, né? O meio ambiente que é formado daqueles dois meios, meio vivo e meio não vivo. Para quem preferir logo ir cunhando aí essas palavrinhas, meio vivo, onde tem a presença de vida, não é isso? Nós sabemos que tem uma série de fatores, né, que acontecem no meio vivo. Nós vamos estar estudando posteriormente em outras aulas, que são os seres bióticos, né, esse meio biótico, e os seres não vivos, que é tão importante quanto os seres vivos, né? Porque sem os seres vivos, sem os seres não vivos, dificilmente existiriam os seres vivos, né? Então existe uma relação direta aí dos dois meios, né, do meio biótico e o meio abiótico. O meio abiótico já só vai falando que é o meio sem vida, né? São aqueles seres chamados inanimados, que não têm vida, que não desenvolveu, né, nenhum processo aí vital, mas que são importantes para o processo como um todo aí na relação que se estabelece entre os dois meios. Ok, alguns termos, nós estamos vendo também alguns termos aqui em ecologia. Vou aí mudar a página para que vocês possam acompanhar, né, essa outra explicação. Vou ser mais rápido por causa do nosso tempo, e eu quero fazer aqui sempre mini aulas, viu? Não dá para a gente estar como diz assim, explanando bastante, porque nós vamos fazer tipo mini aulas. Então, temos aí alguns termos em ecologia. Quais seriam esses termos que nós vamos estar aqui agora explorando? A palavra espécie, né? O que é uma espécie? Vamos entender o que é uma espécie, né? Imagina vocês, o gato com rato. Será que é da espécie? Dá para a gente considerar essa relação aí como espécie? Beleza. Vamos imaginar o boi com a vaca, né? A mulher com o homem. Vai pensando aí. O gato com a gata. O cachorro com a cadela, com a cachorra, né? Vamos aí fazendo esses pares, né? Diferentes e semelhantes. Tranquilo? Só para a gente entender daqui a pouco o que é espécie. Para você não esquecer jamais o que seria uma espécie. Tranquilo? Então vamos lembrar aqui que uma espécie ela é escrita sempre com dois nomes. Toda espécie é escrita com dois nomes.
viu? Chamado um sistema binominal. A nomenclatura das espécies é chamado sistema binominal. Binominal porque bi2, né? Toda espécie é escrita com 2 nomes. Só estou adiantando. O primeiro nome sempre é escrito com a letra maiúscula. Nós vamos ver daqui a pouco algum nome de algumas espécies. Sempre com 2 nomes, o nome da espécie. O primeiro com a letra maiúscula, maior, e o primeiro com a letra minúscula, menor. Ok? O segundo nome vem com a letra minúscula. O primeiro sempre com a letra maiúscula. Sempre escrito em itálico, né? Tem algumas considerações, vocês vão ver. Quando a gente pode escrever o nome da espécie, quando ela não é digitada, né? Não aparece em livros. Quando a gente escreve à mão, a gente tem que sublinhar, né? Grifar aí. São um chamamento sobre essa questão, vocês vão estar estudando, depois vai estar aprofundando também sobre esse assunto aí, sobre espécie. Então, o que seria uma espécie? Em palavra bem simples, eu falei para você, imagina o gato e o rato, né? O gato e o rato, se eles chegassem a se cruzarem, né? Ter relação entre o outro, trocar material genético, será que nasceria algum ser? Não, não. Cientificamente é impossível, né? Se você até chegar a trocar esse material, misturar esse material genético, né, que são os gametas, vocês vão estudar isso depois, os gametas de reprodução, eles, né, porque ali tem um material genético nas células, não seria capaz de originar seres, né, não seria capaz de originar um novo ser. Agora imagina se você pegar o gato, ou naturalmente, ou a gente fazendo um processo até em laboratório, né? Você pode fazer no processo de laboratório, você misturar os gametas, cruzar, vamos colocar assim, né? Para ficar mais fácil para você entender, cruzar um animal com o outro, no caso o gato com a gata, o macho com a fêmea, que daí vai vir, né? Os gametas masculinos, os gametas femininos, para que aconteça algum processo vital, né? Que nasce um novo ser, é preciso que você esteja cruzando os gametas. Os gametas, para vocês saberem, serão sempre o quê? O gameta feminino e o gameta masculino, beleza? O óvulo, que é o gameta feminino, e o espermatozoide, que é o gameta masculino. Esses 2 gametas são chamados gametas, né, de reprodução das espécies. São os gametas. Ok? A célula de reprodução, para quem preferir considerar aí. Vocês vão estudar isso também mais tarde. Então vamos adiante. Então uma espécie, o que seria uma espécie? Eu falei, se o gato e o gato, né, o gato e a gata cruzarem, vai nascer descendentes, vai ter filhos. E esses filhos serão férteis, vão cruzar novamente, vão ter mais filhos, para a espécie perpetuar, continuar tendo a espécie. Mas se o rato, se houvesse uma possibilidade de cruzar, né, o gato com rato, ou outro animal diferente, poderia ser também, né, o cachorro com gato, ou algo assim de espécie diferente, vocês iam ver que não ia nascer seres. E alguns casos, né, raros que nascem, são seres inférteis, que acontece aí com alguns animais. Tranquilo? Esses seres não têm mais capacidade de se reproduzir. Nasceu, originou-se, né, os filhotes, a partir dali não nasceu mais ninguém, porque são seres inférteis, né? Inférteis são aqueles que não têm capacidade mais de se reproduzir. E férteis são seres que têm capacidade de se reproduzir. Ok? A chamada fertilidade é isso. Então vamos lá. Então espécie é o quê? São todos os seres, aí estão, né, dá para vocês lerem depois, mas vamos pegar o nosso próprio conceito. Todo ser capaz de cruzar entre si, trocar material genético, né? Todo ser capaz de cruzar entre si e gerar filhos férteis, ok? Filhos férteis que vão dar continuidade, né, e perpetuação a essa espécie. Então, espécie é isso. Seres capazes de cruzar entre si e gerar filhos férteis, ou descendentes férteis. Filhos são descendentes, né? Você, por exemplo, é um descendente dos seus pais. Não é assim? Beleza. Então, seu pai e sua mãe é da mesma espécie, não é isso? O ser humano com o ser humano, cruzou ali a mulher e o homem, trocou material genético, nasceu filhos, né, férteis. Alguns casos que não são férteis, são problemas, né, de saúde, algum distúrbio que acontece, algumas patologias, algumas doenças, que é natural. Mas isso não se aplica, né, à questão da espécie. Isso são casos raros, né? Isso é patologias. E o que seria a nomenclatura, já falei. Toda espécie recebe um nome científico. Esse nome científico é o quê? Escrito com 2 nomes, não é isso? O primeiro maiúsculo, o segundo minúsculo. Sempre escrito em latim. Por que escrito em latim? Porque latim é considerado uma língua que ninguém mais fala. Até falar de uma língua morta. Até esse termo língua morta eu nem gosto muito de usar, mas aplica-se a questão da língua morta, porque nenhum país mais utiliza, a não ser para dar nomes às espécies. Porque a espécie que descobre nos Estados Unidos, vamos colocar lá, em outro país, né, por outros cientistas, outro grupo de estudos, né, de estudiosos, e acontecia que alguém descobriu uma espécie também,
Alguém já catalogou lá, já colocou o nome, né? Em latim, aí ninguém vai fazer a confusão, porque os nomes populares a gente faz muito confusão, não é isso? O nome popular que se fala na região, às vezes é o mesmo nome que fala, por exemplo, do abacaxi. Vamos colocar o abacaxi como exemplo, né? Tem outras espécies aí, abacateira, né? Do umbuzeiro, ou outros nomes que nós conhecemos aí de espécie ou animal ou vegetal, ou micro-organismo ainda, né? Que seja. Nós colocamos nome popular, né? Podemos chamar o cachorro, aqui nós chamamos de cadela, né? Mas lá em outro lugar pode se chamar de outro nome. Não é que mudou, não é nem questão da língua, né? É questão cultural mesmo. E pode ser muitas vezes também questão da língua. Então, quando se coloca o nome em latim, todos têm que falar aquele nome em latim, para não haver confusão. Não vai haver confusão. O cientista de tal país descobriu tal espécie, eles colocam logo o nome em latim. Dois nominhos, o primeiro maiúsculo, o segundo, né, minúsculo, com letra minúscula. Já falei essa relação. Então, a comunidade científica daqui do Brasil já vai saber, de outros países vai saber. Não, isso já está em latim, nós vamos falar sempre em latim. Para quê? Para não ter confusão. Porque nome popular, né? Por exemplo, lobo-guará. Lobo-guará é um nome popular. Pode falar lobo-guará aqui, mas no outro lugar pode falar, né? Preá, para nós aqui. Vamos colocar o preá, né? Preá aqui é um nome vulgo, né? É um nome popular. Em outro lugar já pode falar outro nome. Muda de região em região, dentro do próprio país, imagina fora do país. Então, por isso que é importante, né, a escolha do nome científico aí da espécie. Beleza? Sempre em latim, escrita com dois nomes. Olha lá, ó o dedo. O primeiro maiúsculo, grande, e o segundo minúsculo, menor. Tranquilo? Então, o que seria um habitat? Para a gente adiantar aqui essa aulinha, nessa nossa primeira aula. O habitat. O habitat seria o quê? O lugar onde o animal mora. É o lugar onde o animal vive. Onde ele habita. Habitat vem de né, habitante, de habitar. E o nicho? O nicho, né, estaria aí ligado mais à questão da relação que o ser faz, né? Tudo que o ser faz ali em sua volta, entre si, entre a própria espécie, e ainda com outras espécies diferentes, e o lugar onde ele está, o ambiente onde ele está. Ou seja, o nicho ecológico é essa relação, né, esse conjunto de relação que existe entre os seres e com o meio ambiente. Tudo que ele faz ali é chamado nicho. E esse nicho pode ser chamado também de nicho ecológico, ou simplesmente nicho para facilitar para vocês. Ok? Então vou aqui encerrar essa primeira aula com vocês de ciência, né? Onde nós trabalhamos o termo aí ecologia, o que a ecologia estuda, apresentamos, né, algumas definições e esses termos para vocês. E aqui tem né, nossa primeira página foi essa, nossa segunda página é essa, e vou aqui estar colocando para vocês algumas gravuras, né? Eu vou pedir para que vocês façam uma atividade prática. Então, essa é a nossa atividade prática. Já estou falando, não fazer alguma atividade teórica, vou mandar um exercício para vocês. Vocês vão estar copiando e vou mandar que vocês façam uma atividade prática. Professor Abraão, qual é a atividade prática que o senhor vai colocar hoje para nós? Então, o que vocês vão fazer? Depois eu vou mandar aí na plataforma do WhatsApp para que vocês possam ler a nossa proposta, né, da nossa atividade prática. O que eu quero que vocês façam? Vocês vão pegar o próprio celular de vocês, vão escolher com cuidado, com auxílio de um adulto principalmente, se o lugar for perigoso, não procure lugar perigoso, né? Mas se for um lugar mais que vocês acham que ofereça algum tipo de risco, com auxílio de um adulto aí, um irmão mais velho, o seu pai, sua mãe, ou procure selecionar sempre um lugar menos perigoso. Você vai fazer uma pequena dança aí, né? Procurar um local para você fotografar. Pode ser, quais são os locais, professor? Porque o professor quer o quê? Que você vai fazer o foco aí, dar ênfase em ecossistemas. Não está estudando na próxima aula o que é um ecossistema. Então, para a gente ir logo adiantando que isso é um ecossistema. Beleza? Depois vamos definir essa expressão que é ecossistema. Mas, por enquanto, eu quero que vocês focalizem. Eu vou mostrar para vocês alguns ecossistemas para que vocês possam filmar um pequeno vídeo curto, no máximo 2 minutos, 1 minuto, 2 minutos, né? Vocês vão ter que ser bem ali dinâmicos, né? Para vocês focar, né? Focalizar, mostrar os principais elementos que tem naquele ecossistema. Quais são esses elementos? Professor, já falou eles? Já falei eles. Falei que os elementos são vivos e não vivos, não foi isso? Então você vai focar esses dois meios lá. Todo meio tem ali alguns organismos vivos e alguns elementos, né? Posso falar assim, alguns organismos também não vivos, ou elementos. Então vou mostrar para vocês alguns elementos, né? Para que vocês possam inspirar-se, né? Você pode fotografar um formigueiro, um cupinzeiro,
esse ecossistema, né? Pode ser aquático, marítimo, mas que nós não temos aqui, né? Como tirar a foto. Ou então vocês podem até baixar na própria internet, né? Pequeno vídeo e fazer o prints aí, né? Prints mesmo, é isso? Tirar foto aí e mandar para o professor, lá que o professor, o ecossistema que não deu para mim sair, mas eu né, fiz aqui a fotografia, né, no meu próprio celular. E estou mandando para o senhor aí, né? Para nós fazer nossa atividade prática. Mas o bom mesmo seria você ir num ambiente, porque a prática é isso, né? Não pegar o celular e tirar né, a foto que não é interessante. É você ir no jardim, fotografar o jardim e o terreiro em sua casa onde tem um jardim, né? Sei lá, uma lagoa, né? Você vai com aqueles cuidados que é necessário. Enfim, um espaço aí, né? Um cupizeiro, uma formigueira, uma casa de abelha com cuidado, né? Sei lá, e vocês escolhem, sempre com muito cuidado, tá? Porque isso aí nós vamos focar o quê? Um pequeno ecossistema. Vamos entender que o ecossistema ele pode ser grandes ou pode ser maiores, né? Imensos até. E pequenos ecossistemas. Você quer um exemplo de ecossistema? Até um galho que apodrece, que fica ali alguns seres ali relacionando. O ecossistema tem que ter seres vivos e seres não vivos. Tudo que tem ser vivo e não vivos relacionando é um ecossistema. Beleza? Então vamos ver alguns ecossistemas para não ficar muito longa essa aula, viu? Aí tem um pequeno ecossistema, né? Algum ser vivo e não vivos, dá para a gente observar aí. Um ecossistema aí, um desenho, né? De um ecossistema simples, ampliando, vou voltar. Outro ecossistema, né? Vocês podem observar aí, ok? Seres vivos, seres não vivos, os elementos vivos e não vivos, biótico e não biótico, os dois meios. Vou ver outro ecossistema, ok? Aí temos outro ecossistema, observa aí, você pode inspirar. Outro ecossistema, né? Você olhar aí, outra tirada aí, né? De ecossistema, outra foto. Outra ilustração aí de ecossistema, isso é marítimo, ok? Fundo do mar, acho que corais, né? Corais aí, peixes, aí tem ambientes, né? Tem elementos vivos e não vivos. Outro ecossistema, ok? São corais também, né? Outros animais, esponjas aí que constituem a esponja corais. Aí vocês podem ler aí o cardzinho abaixo, a descrição abaixo. Tranquilo? Então é isso aí, é um pequeno exemplo de ecossistema para que vocês possam fazer essa atividade prática de vocês. Tranquilo? Então, voltando aí para o nosso tema, né? Para encerrar nossas aulas, o que a arqueologia estuda. Então, a arqueologia estuda todas as relações dos seres vivos e não vivos, ok? A ecologia é o estudo da nossa casa. Então, boa atividade para vocês. Mandarei os exercícios. Ficamos por aqui, né? Hoje por aqui, em função, né? Para não estender muito essa aula. E desejar para vocês bons estudos, se dediquem, porque nossas aulas serão usando dessas ferramentas. Vamos, né? Tá improvisando até enquanto, né? A situação se normalize, enquanto essa pandemia possa passar, para que nós possamos estar voltando para a nossa normalidade. Grande abraço, fique com Deus e vamos fazer as atividades e enviar no PV do professor, viu? Nunca deixe de responder as atividades, que isso é importante, porque nós vamos avaliar a atividade de vocês, as atividades, os trabalhos feitos, né, para que no final do ano vocês tenham, né, um sucesso em cada aula, em cada etapa aí do processo de ensino-aprendizagem, né, tanto do professor quanto de vocês. Então, boa sorte, bons estudos e vamos lá, né?